Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje a gente vai conhecer a atuação da Câmara de Comércio Brasil-Portugal aqui no Ceará. Ela vai completar este ano 15 anos de atuação, unindo parceiros de diversas áreas em torno da geração de negócios em língua portuguesa. Este ano, a entidade está programando uma série de projetos para reforçar as parcerias estratégicas. E a primeira dessas ações aconteceu no último dia 19, agora de fevereiro, no edifício, né, da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC. Um projeto denominado Café e Negócios reuniu sócios e convidados com o objetivo de facilitar o entrosamento empresarial e difundir informações estratégicas, visando a promoção, estratégia e abertura de novas oportunidades de negócios. Durante este Café e Negócios, lá na FIEC, no último dia 19, os presentes foram recepcionados pelo presidente da Câmara Brasil-Portugal, aqui no Ceará, o empresário Armando Abreu, que falou sobre o cenário das relações de negócio entre o Ceará e Portugal e as novas oportunidades surgidas nos últimos meses. Vamos conversar sobre este assunto, vamos falar também sobre oportunidades, esse cenário atual de crise, em que isso impacta negativamente, né, de que forma não é, a gente é capaz de oferecer oportunidade mesmo estando dentro de uma crise sem precedentes na história recente do Brasil. Estou recebendo aqui o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, o doutor Armando Abreu. Ele está aqui comigo, ele é um dos convidados do programa, e aqui comigo também o economista Gregório Matias, que também vai nos ajudar nessa compreensão desse trabalho. A Câmara Brasil-Portugal no Ceará é fruto da disposição de um grupo de empresários cearenses e portugueses que se reuniram em junho de 2001 e fundaram esta Câmara. Em 15 anos de atuação, esse grupo de empresários triplicou e vem apostando na aproximação dos dois países e ainda com todos os demais participantes da comunidade de países de língua portuguesa. Um dado interessante é que atualmente Portugal é o principal investidor na indústria do turismo do Ceará e também investe em outros segmentos como carcinicultura, indústria têxtil, fontes de energia eólica, vinicultura e fruticultura. Esse é o tema do programa de hoje, está no ar o Questão de Ordem. Você pode interagir com a nossa produção, a partir de agora você pode conversar com a nossa produção nas nossas redes sociais, através do nosso endereço eletrônico. Você pode nos acompanhar aqui na TV Assembleia, nas nossas reprises e também no nosso canal do YouTube do Questão de Ordem, onde os programas são disponibilizados, né? Inclusive este em particular. Doutor Armando, boa noite, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado. Tudo bem. Ô Gregório, tudo bem? Você não é português, Gregório? Você é brasileiro? Não, brasileiro. Cearense? Cearense também, Cearense, de Fortaleza. Muito bem. Então você está engajado nesse projeto da Câmara, né, Gregório? Através da empresa SM Consultoria, que nós somos sócios. Muito bem. Ô Armando, eu já fiz aqui um briefing, não é, sobre situando os nossos telespectadores, mas eu queria que você falasse um pouco mais. 15 anos de atuação e quais são as perspectivas? Completa agora em agosto, é isso? Em junho. Julho. Em junho, mês 6. 15 anos de atuação, quais são as perspectivas, apesar desse cenário aí que a gente, não é, está enfrentando, perspectivas complicadas na economia brasileira. É verdade. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma ligeira correção. Pois eu não. sou português, mas também já sou brasileiro. Ah, bom. Então, você é Já sou brasileiro. Eu costumo dizer que sou nordestino cearense importado de Coimbra, não é? Ah. E costumo dizer também que sou mais brasileiro do que Casou muitos com a brasileiros. cearense, não? Não, por acaso casei com uma paraense. Paraense. Mas entretanto separei-me, enfim, mas hoje já sou brasileiro. E cearense aqui já radicado aqui? Radicado aqui há 20 anos. Estou desde 96. Cheguei em mais ou menos 95, 96 e em 1997 decidi ficar de vez. Eu, naquela altura dava aulas na Universidade de Coimbra, ligada a energias alternativas, energias renováveis, e por uma coincidência da vida, a vida é feita de coincidências, de opções e de decisões, acabei por conhecer o Ceará. Sim. Na altura tive uma ligação forte à Coelce. A Coelce estava no final da sua vida como empresa pública, foi privatizada logo de seguida, e pouca gente sabe na altura que a Coelce foi a primeira empresa, ou a primeira distribuidora do Brasil a fazer o primeiro leilão, na altura chamou-se chamada pública,
para comprar energias de fontes alternativas. O presidente naquela altura era o Dr. Jurandir Picanço, na parte final, depois assumiu também o Dr. João Mamed, e em 96 a Coelce fez esse leilão. E foi um pouco devido a isso que eu acabei por decidir vir para o Brasil. Eu já trabalhava em energias renováveis desde 1989 e naquela altura, enfim, decidi, achei que era uma boa aposta, mas eu penso que estamos aqui principalmente para falar da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Não, mas é importante esses detalhes que o senhor passa. O senhor atua nessa área da energia eólica? Atuo, energia eólica e energia solar, sempre trabalhei nisto. Fiz o meu curso de Engenharia Eletrotécnica em Coimbra, depois fiz o mestrado e o PhD e dei aulas na Universidade de Coimbra durante 15 anos. Como eu digo, 95, 96, descobri o Ceará. Na altura, devido a essa ligação com a Coelce, acabei por decidir, em 1997, praticamente, de vir definitivamente. Armando, a energia eólica, ela teve um boom assim no Ceará, mas os últimos dados que eu tive acesso, a gente andou perdendo terreno para o Rio Grande do Norte, não é? Não, é verdade. Nós, na altura, o primeiro programa de incentivo às energias alternativas foi o PROINFA. Na altura, o Ceará tomou a dianteira, até porque foi o primeiro Estado, foi pioneiro nessas energias, especialmente na energia eólica, e praticamente de todo o PROINFA, que foram 1.500 megawatts, que o Governo comprou, o Ceará foi responsável por aproximadamente 600 mega. Ou seja, na altura nós tivemos a dianteira. Entretanto, depois do PROINFA, vieram os leilões, a partir de dezembro de 2009, e a verdade é que, por diversos fatores, o Ceará começou a perder terreno, digamos, nessa atividade. Ao longo das várias administrações, isto sem querer, enfim, sem ter qualquer conotação política, o Ceará deixou de ser um ambiente favorável de negócios para essas energias. Isto verificou-se ao longo dos diversos leilões, nós começámos a perder terreno, isso por diversos fatores, o Rio Grande do Norte, a Bahia, hoje o Piauí, o Rio Grande do Sul, tiveram essa visão e criaram para os empresários, para os investidores, um ambiente propício. Quando se fala num ambiente propício de negócios, ninguém está à procura de facilitismos, ninguém está à procura de, digamos, curto-circuitar etapas. O que nós estamos à espera é de regras claras, bem definidas, de tal maneira que as regras não se alterem a meio do jogo e que permita que os investidores... Segurança, né? Os Segurança, exato. E que permita que os investidores possam, especialmente dentro de toda a burocracia normal, que é a obtenção de licenças, desde a regularização fundiária, a obtenção de licenças ambientais, digamos, a parte da arqueologia, tudo isso, digamos, o que é que aconteceu? Os outros Estados souberam criar um ambiente de tal maneira que quando o investidor chegava, digamos, era criada, inclusivamente, caso do Rio Grande do Norte, Bahia e hoje o Piauí, era como se existisse um comitê, digamos, uma comissão de trabalho, onde estavam envolvidos secretários, superintendentes ambientais, da parte do próprio Ministério Público também, a parte da arqueologia, a parte de logística, de tal maneira que para cada projeto fossem identificadas quais as etapas e a maneira de as vencer. Felizmente, e também, enfim... Porque aí, quando o projeto era aprovado, quer dizer, o investidor não teria o contratempo, e lá na frente tem embargos, etc, etc. Embargos... Isso já era negociado, discutido, inclusive com o Ministério Público suscitou aí. Isso, e mesmo durante a fase de aprovação, durante a fase de desenvolvimento, as etapas eram bem identificadas em termos de datas, em termos de programação. Convém realçar também que nesta última administração um grupo de empresários juntou-se, eu faço parte desse grupo também, e temos obtido da parte, enfim, do governador Camilo Santana e dos secretários, especialmente Secretaria de Desenvolvimento Económico, a Nicole, secretário de Infraestrutura, o André, enfim, o presidente da ADES, o Ferrúcio, temos, digamos, realmente houve um novo ambiente,
houve um entendimento dessa situação passada e, neste momento, há uma grande vontade, não só em termos de palavras, mas muito em termos de dados, exatamente desta nova administração garantir esse ambiente de negócios. Isso tem-se verificado, já se verificou nos leilões de 2014 e 2015 e estamos plenamente convencidos que estamos no caminho certo. O Gregório, isso dito aqui pelo presidente, pelo Armando, é interessante. Eu te fiz um programa aqui com o Nazareno Albuquerque, que acabou de lançar um livro, não é? Dele de outros colaboradores, que traça um perfil do desenvolvimento econômico do Ceará, de Paulo Afonso, da energia do Paulo Afonso, não é? Lá na década de 60, 65, até o PECEM. Né? E perpassa, não é, os avanços dos diversos governos, das diversas administrações. No livro tem um registro de energia eólica, remonta a gente no tempo do governador César Calles, né? Quer dizer, foi a primeira, na década de 70. Né? O Armando disse aí que o novo governo, o governo do governador Camilo, tem propiciado esse novo ambiente. A gente pode recuperar esse terreno, porque nós temos sol e nós temos vento, né? Uma matéria-prima fantástica, praticamente o ano todo. Como é que a gente recupera esse terreno, hein, Gregório? O mais importante, assim, para gerar energia solar e eólica, nós temos, né? Nós que é o temos. vento e o sol, exato. Como o Armando bem falou, isso é regra para o mundo todo, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade. É a questão de segurança jurídica, né? Primeiro ponto. Também um passo de desburocratização, acho que é interessante também. Isso, logicamente, tem a burocracia normal, mas de estado para estado... Não aquela que trave, né? Isso, não que trave. A celeridade também leva muito em consideração e traz investimentos. Se é possível recuperar, temos um exemplo internacional da Argentina, por exemplo, não ligado à energia eólica, mas assim, o espaço que ela está se recuperando com algumas pequenas mudanças pontuais. Lá ainda não foi feita uma reforma macro, uma reforma do Estado argentino. Mas as sinalização... claras intenções do governo. Exato, né? A sinalização foi dada e a resposta dos investidores é imediata. Né? Então, no primeiro surto de confiança que se tem, de retomada de confiança, o dinheiro volta, e o dinheiro voltando, o desenvolvimento, consequentemente, também volta. Qual é a importância, Gregório, no Ceará, por exemplo, como é que você vê dessa Câmara de Comércio? Qual é a importância para o Ceará? Você que é um empresário, você que atua, não é, com essa relação próxima. No primeiro lugar, que foi o mote do evento, inclusive, é a questão de aproximar pessoas e empresas. Né? Isso, por si só, já gera um ambiente de negócios muito favorável. Né? E também de promover e de fomentar através da divulgação de o que cada um tem a oferecer. Né? Lá, na ocasião, nós vimos uma empresa de consultoria financeira, uma empresa voltada para serviços portuários, né? E geralmente tem alguém, ou algum comércio de Portugal, ou então daqui do Brasil, que transacione com Portugal, que precise de empresas desse tipo. Então, isso por si só, a divulgação e a interligação, criar um ambiente de negócio, já fomenta bastante os negócios. Né? O que é que vai acontecer, Armando, nesse ano, 15 anos, né? Teve esse primeiro evento, Café e Negócio, uma série de eventos vão acontecer até junho, quando é? Vão. Eu gostaria só, para complementar um pouco o que o Gregório disse, em relação à parte das energias, essa recuperação, enfim, como ele disse, nós temos o principal, que é vento e sol. E essa recuperação eu penso que já se está a dar. Porque a partir do momento em que nós temos, enfim, esse ambiente propício e que no fundo são regras claras, uma certa agilidade, os investidores vêm e eles estão a voltar. Eles estão a voltar e eu não tenho dúvida, nos próximos leilões já se vai ver novos projetos aqui no Ceará. Em relação à Câmara de Comércio, como o próprio nome indica, a Câmara de Comércio, qual é o nosso principal objetivo? É fazer comércio, é fazer trading, é pôr as empresas, digamos, a fazer negócios. Isso é o nosso principal objetivo. Nós, ao longo destes 15 anos de existência, eu lembro-me quando fundámos a Câmara, eu sou um dos sócios fundadores da Câmara de Comércio, em 2001, e nós sabemos que ao longo deste tempo todo a Câmara sempre teve uma atuação muito forte, especialmente na captação e na relação com o investimento estrangeiro. Nós hoje sabemos, como disse no início, especialmente a nível do investimento português,
Nós temos investimentos muito fortes aqui, especialmente na área de turismo, na área de hotelaria, na área de restauração, nas próprias energias renováveis. Eu sou um pouco também um exemplo disso, na parte de energias. Mas a verdade é que a Câmara, ao longo destes 15 anos, teve um papel, especialmente até nos primeiros 10, um papel quase único na parte de captação de investimento estrangeiro. Ultimamente, nos últimos 3, 4, 5 anos, houve outras instituições, a começar pela própria FIEC, através do SIN, através do CORIN, a própria Prefeitura, o próprio Governo do Estado, digamos que começaram a dar mais importância a esse relacionamento estrangeiro, tanto na parte de captação de investimento, como na execução de comércio. A nossa ideia, esta administração é uma administração recente, nós assumimos a Câmara em meio de 2015, enfim, no fundo foi com o princípio da crise, digamos assim, que o Brasil está a atravessar. É a primeira vez que você preside a Câmara, embora tenha sido É a primeira vez. Eu estive sempre ligado à Câmara, praticamente todos os presidentes que passaram são amigos meus pessoais, enfim, mas como, digamos, assumir mesmo a presidência da Câmara foi a primeira vez. E o nosso objetivo é exatamente, especialmente este ano, enfim, fazemos 15 anos, a nossa ideia foi criar alguma coisa diferente. Nós sabemos que estamos no meio de uma crise, mas também sabemos que é com as crises que surgem algumas oportunidades. Os chineses dizem isso. Exatamente. Nós estamos hoje, enfim, com uma crise política gravíssima, que todos nós sabemos, que tem como consequência uma crise económica e como, enfim, conversávamos um pouco em off no início, o grande problema é que ninguém tem bola de cristal para saber como é que isto vai acabar, quando se tem uma luz ao fundo do túnel. Agora, isto não impede que, tanto ao nível dos sócios da Câmara, como a nível de outras empresas, nós não nos podemos esquecer, nós estamos dentro da FIEC. A FIEC, no fundo, como o próprio nome indica, é a Federação das Indústrias, e a ideia é, exatamente, aproveitar muito estas novas tecnologias, os Facebooks, os Zaps, como eu digo, enfim, as redes de relacionamento e, especialmente, utilizando estes aplicativos, enfim, que toda a gente hoje tem acessível, e criar redes de relacionamento empresarial, tanto a nível nacional como a nível internacional. Este Café e Negócios foi o primeiro exemplo. A Câmara tradicionalmente organizava alguns cafés da manhã, chamavam-se cafés da manhã, e a nossa ideia foi dar um layout diferente, foi dar uma modelagem diferente. Como dizia, enfim, um dos nossos vice-presidentes, o Rómulo Alexandre, e disse isto durante o evento começa a partir do que o primeiro empresário chega. E a ideia é que os empresários se conheçam, que troquem cartões, que conversem, até porque com essas conversas, com esse conhecimento, e como o Gregório disse também, surgem oportunidades de negócio. Muitas vezes, como qualquer associação, a Câmara, as associações às vezes preocupam-se em arranjar novos sócios, novos aderentes. Mas isso tem que acontecer naturalmente. Quer dizer, as pessoas, as empresas têm que têm que sentir uma identidade com a Câmara, e hoje eu penso que nos nossos tempos o que é que nós precisamos? Nós precisamos de visibilidade. Todas as empresas, todos os empresários querem ter visibilidade, e quanto mais eles tiverem essa visibilidade, quanto mais eles puderem apresentar, digamos, os seus negócios, quanto mais eles puderem conversar com outros empresários, mais oportunidades surgem. E o nosso objetivo, este foi o primeiro de uma série de 6 cafés que nós vamos organizar, 6 cafés e negócios. Esse foi o primeiro? Este foi o primeiro. Paralelamente, vamos retomar os almoços, palestra. Vamos organizar também cerca de 5 almoços. A ideia é que todos os meses, pelo menos, haja um evento em que nós consigamos colocar os empresários a falar uns com os outros. Temos previstas também uma missão de negócios mais no final do ano. Estamos a incentivar uma série de parcerias com associações, enfim, tanto aqui no Brasil como em Portugal, ligada às energias renováveis, ligada à fruticultura. Como vocês sabem, nós em Portugal somos um país muito pequeno, mas temos exemplos de sucesso a nível de associativismo, de cooperativismo,
E a ideia é trocar essas experiências de maneira que, mesmo com a crise, enfim, eu costumo dizer que a crise normalmente intensifica e agudiza a imaginação das pessoas. Porque quando as coisas correm bem, nós tornamos um pouquinho preguiçosos. Agora, quando estamos em crise, nós somos obrigados a dar asa à imaginação. A necessidade faz o homem, né? Exatamente, e a inventar alternativas. E a nossa ideia é essa, é exatamente através de, enfim, incentivar essas redes de relacionamento empresarial, enfim, tanto a nível local como a nível de fora, e tentar apostar na captação de investimento estrangeiro e fomentar comércio e negócio. Por exemplo, toda esta crise criou outras oportunidades. Nós sabemos, por exemplo, em termos cambiais, a vinda hoje de empresários de fora, possivelmente, digamos, com o câmbio que temos hoje, a vinda de investidores, sejam portugueses, sejam angolanos, sejam moçambicanos, é mais fácil, porque, no fundo, teoricamente, o Brasil tornou-se mais barato. Isso cria oportunidades. Por outro lado, os nossos produtos aqui no Brasil, com a desvalorização, também se tornam mais competitivos. No fundo, é tentar, e muitas vezes as pessoas não fazem negócios por desconhecimento. E nós nunca fazemos negócio com os inimigos, porque não nos aproximamos deles. É sempre com os amigos. O Gregório, você disse bem, você pontuou bem quando você falou que a questão da clareza dos contratos, etc, etc, etc. A crise é uma oportunidade, óbvio, né? O Brasil está numa crise, etc, mas os estados têm que procurar melhorar, fomentar as suas... O que é que o Ceará poderia fazer para explodir ainda mais? Nós temos uma vocação turística. Isso. O setor de serviços é um setor importante da economia, mas acho que precisamos melhorar muito mais, muito mais. O que você indicaria como economista nesse momento para que a gente pudesse avançar enquanto Estado, não é? Quer dizer, claro que isso depende do governo, mas enquanto Câmara, enquanto essa relação, o que você acha que a gente poderia fazer para que a gente aproveite a crise, não é, para a gente crescer nela? Do lado do ponto de vista governamental, um ponto positivo, favorável ao Ceará é que o governo é conhecido por cumprir contratos e cumprir acordos. Isso é importante. Né? Vídeo que aconteceu com o caso da refinaria, em que o Estado cumpriu todo o seu papel. Quem não cumpriu foi a Petrobras. Quem não cumpriu foi a Petrobras. Né? Então, a contraparte é que a contraparte até é mais forte que não cumpriu. Mas, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é saber dos potenciais da região. Potencial energético é um. Né? O Ceará tem vento, tem sol. Temos um porto hoje importante, um porto que vai agregar ao seu redor um potencial de crescimento muito bom. Né? Uma âncora, né? Uma âncora. A entrada da siderúrgica entrando em operação também é um ponto importante, junto com outras empresas que estão começando a rodar agora. Quando eu falo rodar agora, começou há 2 anos, mas isso num ambiente de empresa ainda está na curva de aprendizado. Então, isso vai trazer um impacto positivo para o produto muito grande, consequentemente, negócios. O que eu acho que pode se fazer mais, não que necessariamente esteja ruim, é um papel mais ostensivo de venda no mercado internacional, né? Justamente para aproveitar... Vender melhor o Ceará. Vender melhor o Ceará e suas potencialidades. Aproveitando, inclusive, isso que o Armando bem ressaltou, hoje estamos 50% mais baratos. Não porque o preço caiu necessariamente, mas uma mera questão cambial. Então, a nossa moeda se desvalorizou, ficamos mais baratos aos olhos do mundo. Né? E temos um ponto positivo também, que, ao contrário de 4 anos passados, temos Europa já numa rota de crescimento não muito grande, que não há de se falar de crescimento muito grande na Europa, mas crescimento significativo, 2% para o continente. Alguns problemas, como Grécia, ainda resistem, mas já estão mais estáveis. Né? Portugal, por exemplo, já está retomando crescimento, assim como Espanha, Itália, Reino Unido, etc. Estados Unidos também crescendo. Né? Temos a proximidade com esses 2 centros de negócio, importante mundial, no panorama mundial. Então, cair em campo, vender e se colocar à disposição para fazer negócio, seja do ponto de vista logístico, do ponto de vista comercial, etc. Agora, o Armando e Gregório, o Brasil, eu participei de uma mesa ali com empresários e com, inclusive,
estudiosos, etc. E eles fizeram uma crítica de que o Brasil, na hora do Brasil rever um pouco esse foco no Mercosul, que infelizmente não se viabilizou, o Mercosul, quer dizer, o próprio BRICS, que ainda é, digamos assim, uma ficção, quer dizer, não é uma coisa que interesses muito díspares, não é? Da Rússia, da China, quer dizer, que talvez estrategicamente o Brasil, né? E se abrir para outros mercados, isso seria interessante, se abrir para outros mercados. Aqui nós temos, por exemplo, turismo. O governo está acertadamente apostando, criando todas as condições para que a gente traga o hub, não é, da TANES para o turismo, não é? Inclusive já na prática criando as condições para que a empresa se instale aqui. Quer dizer, isso seria interessante? Acredito que sim, né? Você depende, assim como uma empresa depende de um único cliente e depende de um único fornecedor, um país é a mesma coisa. Ter relações ou uma dependência comercial com um país especificamente é bastante complicado. Nós podemos e devemos, acredito, nesse processo de diversificação, olhar para blocos econômicos e para países mais estáveis do ponto de vista institucional. Por exemplo, Estados Unidos, os países europeus, né, são claros exemplos disso. Não que devemos deixar de lado China, Índia e Rússia, por exemplo, mas são países que, assim como nós, eles têm os problemas institucionais, né? E também estão passando por um momento de dificuldade do ponto de vista econômico. A Rússia, por conta claramente de petróleo, a China, muito por uma questão de reposicionamento de sua economia, né? Voltando-se ao mercado interno e deixando de lado um pouco aquele perfil exportador, o que é compreensível, mas que traz efeitos para o Brasil, como nós apostamos muito nesse bloco comercial no passado, essa transação comercial no passado, né? Então, Europa e Estados Unidos, eu vejo que são as grandes oportunidades, né? Infelizmente, o Mercosul poderia ser fantástico, mas temos vizinhos que não nos ajudam muito do ponto de vista institucional, né? O Chile, por exemplo, que tinha tudo para ser do nosso lado, percebeu toda essa instabilidade do nosso continente e se voltou para o Pacífico, né? Então, o Chile está tentando resolver o problema dele. Tentando resolver o problema dele. Está certo, né, na ótica. E está certo. Eu acho que se você a pessoa para prosperar, o país para prosperar. E a Argentina também. Principalmente em bloco, eles precisam o quê? Precisam caminhar juntos. Você não anda junto de inimigos. Eu não estou dizendo que os nossos parceiros, os nossos vizinhos são nossos inimigos, não. Muito pelo contrário, temos uma relação ótima, mas, infelizmente, os nossos objetivos estão caminhando para lados opostos, né? Temos Venezuela, vemos a confrontar, Bolívia também, Equador. Então, quer dizer, são países que podemos até ajudar e o Brasil deve exercer esse poder que ele tem de potência. E de liderança. Mas não podemos nos intrometer numa nação soberana para ajudá-los sem querer que eles sejam ajudados, né? Então, temos que encarar esse problema hoje aqui na América do Sul. A União Europeia, onde é que ela pode... Eu inclusive, entrevistei aqui um representante da União Europeia, e a União Europeia ela está fortemente querendo estreitar mais ainda laços, não é? Porque, historicamente, se a gente observar bem, quer dizer, os vínculos mais aqui na América do Sul foram mais com Portugal e com Espanha, né? Por questões da própria colonização, etc. Então, eu acho que sobre isso... Embora a Inglaterra teve, não é, em um certo período da história. Como é que a gente aproveita essa ânsia da União Europeia de expandir? Porque a União Europeia é um bloco econômico hoje que tem 25% aproximadamente do PIB mundial, não é? Quer dizer, junta a União Europeia a segunda economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E eles estão querendo mercado, eles estão querendo oportunidades, até por conta dos problemas que eles estão já começando a superar. Como é que a gente pega essa... Eu acho que há dois pontos fundamentais. Um deles, eu acho que o Brasil, e é uma questão quase não perdeu bilateral. O time, né? O Brasil acho que devia tentar aproveitar mais as relações com Portugal para entrar na Europa. Eu acho que isso é fundamental. Do mesmo modo que Portugal também, para entrar no Mercosul. Como vocês sabem, como nós sabemos, está em negociação um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Se isso acontecer, eu acho que nós aqui no Brasil temos muito a ganhar, porque quer nós queiramos, quer não, enfim,
podemos, através de Portugal, aproveitar essas oportunidades, porque uma coisa é eu conhecer as regras europeias em francês, em inglês, em italiano, em espanhol. Outra coisa é ter as regras europeias em português. E eu acho que nós, brasileiros, deveríamos tentar e saber aproveitar mais essas oportunidades. A União Europeia precisa de novos mercados, é óbvio. Ela está ansiosa, enfim, aquilo que eu tenho lido é que há um esforço muito grande da Comunidade Europeia em relação a esse acordo com o Mercosul. Infelizmente as coisas no Mercosul não têm funcionado tão bem, porque realmente eu acho que devíamos todos fazer muita força para esse acordo sair, mas eu continuo a ver, enfim, penso quando esta crise interna, quando nós, enfim, considerarmos e conseguirmos arrumar a nossa casa aqui no Brasil, eu acho que essas oportunidades estão aí à porta, é aproveitá-las. Mas temos que as saber aproveitar no momento certo. Eu estava conversando com um empresário português e ele estava a comentar comigo, não entende por que o Brasil tem tudo, um país imenso, um país que tem tudo, um país que produz, e por que o Brasil está tão envolto, não aproveita, quer dizer, por que o Brasil não anda mais rápido, quer dizer, ele sem compreender, porque está tudo favorável, quer dizer, o mundo hoje é multipolar. Mas... Penso que a resposta está muito em Brasília. Desculpe, a resposta está muito em Brasília. Mas em Brasília, pronto. O problema é Brasília, né? Nós estamos com uma crise política que, infelizmente, enfim, tem arrastado toda a economia. Os empresários entraram num pessimismo, enfim, grande, talvez porque não se vê uma luz ao fundo do túnel. Eu, nos meus 20 anos aqui, o Brasil já teve altos e baixos. Mas quando nós estivemos, enfim, nas partes baixas, quando a confiança, a economia estava numa parte de baixo da curva, pelo menos nós tínhamos esperanças que em 3 meses, em 6 meses, num ano, a curva invertesse. Hoje a questão é que as pessoas não conseguem ver isso. E isso é fundamental, porque, enfim, eu não sou especialista, o Gregório é, mas muitas vezes a economia faz mais de previsões e faz mais de sensibilidade, até muitas vezes, do que atos concretos. O facto das pessoas, os números podem ser os mesmos, mas se a percepção das pessoas for no sentido positivo, a economia deslancha. Se isso não acontecer, enfim, é muito mais difícil. Mas é isso mesmo. Ninguém espera o fato acontecer de verdade para investir, para gastar. Mas quando se vê um sinal de melhora e começa a ter a sensação de segurança maior, seja nos investimentos, seja no nível de salário, no emprego, a economia ela começa a voltar e já precifica antecipadamente. Seja isso no mercado de ações, no mercado de juros e na economia real. Nós temos um exemplo, não só um, vários exemplos no mundo, e os mais recentes, por exemplo, na Europa, 3 países, né? Itália, Portugal e Grécia, né? Você perceba que Portugal, primeiro, naquela época estava o meio político mais organizado, então colocaram para frente as medidas de austeridade, sofreram demais no curto prazo, né, principalmente a população jovem que saía da faculdade e se deparava com desemprego, né, e se questionava até na época de Portugal estar formando mão de obra qualificada para o mundo, porque não se tinha. Então, o sonho de um português jovem na época era, e hoje isso daí já foi em grande parte esperado. Na Itália... Quer dizer, Portugal aproveitou o fato de ter uma estabilidade política interna e andou mais rápido. A Grécia, naquela balbúrdia de cai governo, plebiscito, referendo, a coisa... Isso. A Itália entrou na crise com Berlusconi, né? E saiu da crise sem Berlusconi, não por acaso, né? Então, perceba isso, né? Eu costumo dizer que a Itália continua a ser um exemplo. Eu não sou especialista nem de economia nem de política, mas eu costumo dizer que a Itália é o sistema mais perto da anarquia que eu conheço e continua a funcionar. Cai governo, sai governo, mas eles continuam a funcionar. Enfim, eles conseguem ultrapassar isso. Há outros países que não conseguem. Ô Gregório, vou te explorar um pouco o fato de você ser um especialista em economia.
mais uma agência rebaixou o Brasil. Isso tem impacto realmente muito ruim. A Mods agora também rebaixou o Brasil. Tem impacto, apesar de eu achar que isso já estava francamente precificado, né, conforme eu falei. Ninguém espera o rebaixamento para tirar o dinheiro do Brasil. O que é que uma nota de grau de investimento ocasiona? Ocasiona um fluxo de investimento oriundo de fundos de pensão ou fundos de investimento que necessitam, por regra de seu regulamento, de que aquele país tenha um selo de bom pagador, que é o grau de investimento. Ele é obrigado para colocar o dinheiro, mas para tirar, ele pode tirar a qualquer momento. Então, ninguém esperou o rebaixamento para retirar esse dinheiro. Tem um impacto basicamente em quê? As captações ficam mais caras, dívida privada e dívida pública, né? Isso, no final, vai ter um encarecimento do crédito para pessoa física e pessoa jurídica lá na frente, né? Então, basicamente isso. Então, impacta bastante no nível de confiança, né? Mas isso frente ao que a economia hoje sofre, eu acho que isso daí é uma coisa diminuta. Essa informação de que aumentou terrivelmente o endividamento, não é, das pessoas, o que enfraquece o mercado interno, que foi um instrumento usado no tempo do governo do Lula, inclusive para o Brasil, isso. Não é? O mercado interno respondeu bem, mas hoje está um nível de endividamento absurdo, inclusive no Nordeste. O que é normal pela situação. Um pouco de história. Saímos do governo Fernando Henrique, éramos um país ainda instável, porque nunca tínhamos experimentado um governo de oposição, por assim dizer, tanto que teve estresse lá nos idos de 2002, quando o Lula polarizou com Serra, né? Na realidade, estressou quando polarizou com Ciro Gomes, e depois, que só foi acalmar quando ele com a questão da carta aos brasileiros, né? E aí criou-se, com o fato de que ele seguiria uma cartilha mais voltada, pelo menos de início, para neoliberalismo, uma respeitando parte o mercado, respeitando o mercado, e respeitando também a austeridade governamental, o ambiente se fez propício para duas coisas. Primeiro, para a criação de emprego, que levou a uma bancarização. O que é bancarização? Pessoas que não tinham contas em bancos agora têm, né? E isso, por si só, junto com a confiança, fez aumentar o crédito disponível e assim o consumo. Isso funcionou durante muito tempo, arrisco dizer, até 2009, né? Porque esse é um sistema que realmente tem um prazo de validade, né? O que faz crescer no longo prazo é segurança jurídica, uma infraestrutura adequada e os fatores de produção no economês, uma mão de obra qualificada, terra, o vento para gerar energia, enfim, isso que faz crescer no longo prazo, né? Então esse modo se esgotou, esse modelo econômico se esgotou. E, infelizmente, no passado nós não fizemos as reformas necessárias para dar segurança jurídica institucional de longo prazo, né? Então, hoje, o que a gente sofre com o país é isso. E o impasse, né, que nós estamos aí. Isso. O ponto positivo, tem várias boas propostas de reforma tributária já em Brasília, de conhecimento de todos, seja pelo Conselho Federal de Contabilidade, seja pelo Movimento Brasil Eficiente. De reforma política também tem aos montes, de reforma tributária também. O que se falta agora é justamente colocar isso para frente. E não se coloca, né, sem uma liderança. Né? Esse é o grande problema. Hoje teve uma notícia, por exemplo, da questão do Cunha, da pauta bomba de, se não me engano, 200 bilhões, que vai encarecer, não coincidentemente, não por coincidência, a questão do Ministério da Saúde, né, os gastos de saúde. Que disse que foi o que se falou nos jornais. Aí é uma loucura você que foi justamente o quê? Porque foi justamente o ministro que saiu para votar a favor do PMDB lá. Então perceba como está Brasília. Não há o que se falar de longo prazo, não há o que se falar de investir, de ninguém botar dinheiro para fazer uma fábrica em 5 anos começar a produzir, para um investimento se maturar em 8. É triste. Armando, obrigado. Armando, os portugueses, apesar de tudo isso, estão dispostos a investir no Ceará. Eu estou disposto a ficar mais 20 ou 30 anos, já gastou há 20 e conheço... Está bem, o Ceará lhe fez bem, né? Muito obrigado. Conheço vários empresários portugueses que hoje, enfim, até porque os piores momentos eu penso que já passámos em Portugal, e todo este crescimento, enfim, não são crescimentos grandes, mas vocês sabem, como disse o Gregório, crescimento a nível da Europa de 2%,
é um crescimento sustentável. Enfim, Portugal, o ano passado... O problema na Europa hoje é a deflação. É a deflação, exato. É a grande preocupação do Mário Draghi, do Presidente do Banco Central. Por exemplo, Portugal, o ano passado, cresceu 1,7%. A Europa, em média, cresceu, acho que 1,9% ou 2%. E, digamos, com isso, permite que alguns empresários comecem a olhar exatamente para outros mercados. O Brasil continua a ser o grande mercado de língua portuguesa que temos, tanto o Brasil como os outros países de língua lusófona, mas o Brasil à frente de tudo. E eu não tenho dúvida, até porque conheço alguns casos, aqui mesmo no Ceará, nem sempre a entrada por São Paulo ou Rio de Janeiro é a mais adequada, até porque nós sabemos que São Paulo estamos a falar no mercado de 20, 30 milhões, no Rio um mercado de 15, 20 milhões, e muitas vezes entrar através de mercados mais pequenos, enfim, com investimentos menores, mas mais sólidos, que permitam crescer mais devagar. Eu não tenho dúvida que hoje muitos empresários portugueses, nas diversas áreas, aqui no Ceará, repito, turismo, hotelaria, energias, fruticultura, que estão a pensar e estão a estudar mesmo, digamos, a expansão para o mercado brasileiro. Que bom. Armando, muito obrigado por ter vindo. Agradeço, Gregório. Muito obrigado. Valorosa contribuição. Foi muito bom. Muito obrigado. Temos aqui o Armando Abreu, que é o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, está completando 15 anos este ano, agora em junho, e que está e vai realizar uma série de eventos, realizou o primeiro café, enfim, aproximando, não é, investidores, empresários, visando exatamente novos negócios e novas oportunidades, apesar da crise. E o Gregório Matias, economista, que também interage lá na Câmara com a empresa dele, que também nos ajudou a compreender um pouco desse momento que estamos a presenciar no Brasil. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.